O meu intuito aqui era trazer Analog-Warhorse que não foram explorados, tipo que não tenha 88 canais falando sobre ele. O meu plano mesmo era trazer Analog-Warhorse novos, que nunca foram comentados ou foram poucos comentados. Mas por ironia do destino eu encontrei um Analog-Warhorse que tem uma animação boa e melhor ainda, ela é recente. Eu quero contar a história de A Christmas Tale. Tudo começa com o que parece ser um desenho animado, com o narrador nos apresentando um pequeno rato, Mike é seu nome. Nisso o narrador nos fala mais sobre o Mike, que ele prefere viver longe da sociedade, no meio da selva. E também que de hora em hora o Mike sai para caçar comida, até porque isso é a rotina dele. O tempo se passa e a noite chega, e infelizmente o Mike não encontrou nenhum alimento para ele se alimentar. Como o Mike estava longe de sua casa, tudo que ele poderia fazer naquela situação é montar um pequeno acampamento e uma fogueira para ele não morrer congelado. E enquanto ele estava tentando se esquentar, ele começou a escutar barulhos, o que parecia ser de passos quebrando galhos secos. Nisso nos é revelado que era apenas um episódio infantil, e é nos apresentado o Jacob, ele que estava assistindo o programa. E só de dar uma olhada nos olhos desse cara já dá pra gente ter uma noção que ele é um apreciador de plantas, se é que você me entende. No segundo vídeo nos é apresentado alguns jornais que contam o que tá acontecendo ou o que aconteceu, como fala que um homem abriu um estúdio de animação sozinho, que provavelmente é o nosso mano Jacob, e que esse estúdio lança sua primeira animação, que faz bastante sucesso inclusive. Mas as coisas começam a ficar bizarras a partir desse jornal, como fala que o Jacob procurou ajuda psiquiatra por ter desenhado suas animações. E não para por aí, telespectadores estão reclamando que a animação de Jacob está apresentando cenas perturbadoras para seus telespectadores. E pelo estilo de animação que a gente viu no primeiro vídeo, provavelmente o público do Jacob são as crianças. E o último jornal conta que o nosso mano Jacob deu uma de William Afton para cima de seus 2 filhos e sua esposa. Entendedores entenderão. Um telefone começa a tocar. Era o irmão de Jacob. No momento que se atende o telefone, o irmão de Jacob começa a bombardear com várias perguntas, como onde é que ele estava, o que estava acontecendo. Jacob corta seu irmão completamente e fala que ele precisa entender que não foi culpa dele e que ele vai esclarecer as coisas, que ele só precisava de mais tempo. Seu irmão o corta, dizendo que toda aquela conversa estava sendo transmitida para a polícia local e que eles já sabiam a localização de Jacob. Sem ter muito o que fazer, Jacob pega o seu carro e vai para a estrada. Nesse tempo, ele começa a refletir com ele mesmo, se perguntando o porquê de tudo isso e rezando para Deus para ter alguma maneira de fazer todos acreditarem nele. Por esse diálogo já dá pra gente ter uma noção que todo mundo acha que foi ele que matou a família dele. Inclusive é por isso que a polícia tá atrás dele. Mas o Jacob sabe a verdade e ele quer explicar tudo o que realmente aconteceu. Com o carro capotado, Jacob fica extremamente ferido. Mas nessa situação, Jacob nem tenta tirar o cinto ou sequer tentar sair dali. Ele começa a falar sozinho de novo, se perguntando por que não acaba logo com esse sofrimento. E por que ele tá parado ali. Por que ele tá olhando pra gente. Mas então é nos revelado que Jacob infelizmente não tava sozinho lá. Holy shit! Voltamos para o desenho, e parece que Mike não conseguiu dormir, até porque aquela criatura ainda estava observando Mike de longe. Depois de um tempo, felizmente a criatura some e ela evapora na névoa, graças a Deus. Mike vê a hora perfeita para sair de lá, até porque desde o dia anterior, Mike saiu para achar comida e até agora não achou nada. Depois por caminhar por algumas horas, o Mike finalmente encontra uma pequena cabana, mas não parece ser a sua cabana. Aquela cabana que Mike havia encontrado parecia estar inabitada, não tinha ninguém morando lá. Mas assim que ele entra, ele começa a sentir um odor insuportável do outro lado da sala, e quando ele olha para ver, Mike ficou congelado sem saber o que fazer. Parecia que ele tinha aceitado sua morte, mas quando ele menos esperou, a criatura simplesmente sumiu de novo. Então Mike respirou fundo e teve a conclusão que aquilo era apenas um fruto da sua imaginação, causada pelo frio, obviamente. Voltamos para o Jacob. Jacob conseguiu sair de seu carro e a criatura sumiu. Jacob começou a caminhar na floresta, e nisso ele começou a escutar vozes na sua cabeça, mas não vozes aleatórias, e sim de pessoas que ele já conhece, como sua falecida esposa e seu irmão.
ambos estavam falando como Jacob era desprezível. A criatura também deu as caras aqui, mas sem dizer nenhuma palavra. Enquanto eles estavam falando tudo isso, a tela começou a se escurecer mais e mais até que ficou tudo preto. Voltamos para o Mike. Mike acorda se sentindo muito melhor e pronto para voltar para sua casa. Mas assim que se levantou da cama, o Mike ficou sem entender nada ao se deparar com uma mesa cheia de comida. E assim acaba o terceiro e último episódio de Christmas tá ali. Bem, basicamente esse Analog Horror começou um pouco confuso, mas todos os Analog Horrors começam assim e aos poucos vão se encaixando. Mas eu tenho uma teoria de tudo que tá acontecendo nesse Analog Horror e eu vou explicar pra vocês, lembrando que isso é apenas uma teoria minha. Chutando logo o balde, hoje eu vou falar que essa coisa aqui não existe. Ela simplesmente não existe, e eu vou explicar o porquê. Lembram quando o Jacob estava caminhando na floresta e as vozes de seu irmão e de sua falecida esposa estavam esculachando o cara? Possa ser alucinação, possa ser, mas eu acho que é bem mais profundo que isso. Se você não sabe, fazer uma animação boa com os amigos demora no máximo 2 ou 3 ou 4 semanas, depende muito da animação que você está fazendo. E pior ainda, se você faz uma animação de desenho animado para a TV aberta sozinho, demora sei lá quanto tempo, se pá 2 ou 6 meses, vai saber. Quando o Jacob lançou seu primeiro episódio da sua animação, pode perceber que deu muito certo, ele ganhou dinheiro com isso. E com o primeiro episódio de sua animação dando certo, provavelmente o Jacob continuou com suas animações. Provavelmente Jacob não deu mais atenção para o seu irmão e sua família. E provavelmente ela deve ter enchido a cabeça do Jacob para ele parar, dar um tempo ou dar um pouco de atenção para seus filhos, que ele estava sendo um péssimo pai. De tanta reclamação e tanto esculacho que sua esposa deve ter feito pro Jacob que ele acabou desenhando o que não devia. Então eu acho que Jacob desenhou aquela coisa de propósito e lançou para o estúdio, mas sem perceber. Não é à toa que ele procurou ajuda psiquiatra, pois não sabia o que estava desenhando ao certo. E com o desenho apresentando muitos episódios perturbadores com cenas muito bizarras por causa daquele bicho, com tanta reclamação, obviamente Jacob acabou perdendo seus lucros com sua animação. Tá, mas se o Jacob realmente deu uma de William Afton pra cima de sua família, por que ele fica insistindo que não fez nada, como se nada tivesse acontecido? Para explicar isso, eu vou pegar o exemplo do jogo Pais Ruins. Quando o garoto foi de comes e bebes pelo pai, automaticamente sua consciência ficou partida em 2. A parte de negação, de não acreditar que seu próprio pai fez isso com ele, ficou no garoto, enquanto a aceitação, que estava tentando mostrar a verdade para o garoto, ficou no boneco. Pelo simples fato de Jacob ter feito isso com sua própria família por causa de estar perdendo dinheiro, eu acho que ele ficou em estado de negação profunda, até o ponto de criar um bicho para colocar toda a culpa. Como eu havia dito, aquele bicho nunca existiu, era só fruto da imaginação de Jacob. Lembra quando Jacob estava se perguntando como que ele ia provar sua inocência? Como que ele ia provar que aquilo não era uma loucura? Na cabeça de Jacob não foi ele que fez aquilo, e sim aquele bicho. Mas como ele ia provar para todo mundo que sua animação criou vida, saiu da TV e eliminou sua família inteira e colocou a culpa em Jacob? Não tem como ninguém acreditar numa loucura dessa. E é por isso que Jacob está procurando alguma forma de fazer todos acreditarem. Resumindo, por Jacob não acreditar que fez tudo aquilo com sua família, ele acaba manifestando o pior sentimento que um ser humano pode sentir e carregar: culpa. Minha teoria é que essa criatura que está perseguindo Jacob é a manifestação da sua culpa. Por isso que essa criatura persegue Jacob a qualquer local que ele vá, seja assistindo uma TV, fugindo de carro ou até mesmo em suas lembranças. A culpa estará sempre presente para tentar trazer o Jacob à realidade, para fazê-lo perceber o que ele fez. E essa é a minha teoria para a Christmas tá ali. Se você quiser conferir essa série, o link do canal do criador vai estar aqui na descrição.